Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Aqui o nosso nono episódio do podcast. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues e estou aqui hoje com os meus dois co-apresentadores, diretamente de São Paulo, João Galute Rodrigues, e diretamente de Toronto, no Canadá, Guilherme Ribeiro Paturi. Gui, como é que você está se sentindo hoje neste nosso nono episódio do podcast Boleiros de Humanas? Alô, boa noite Miguel, boa noite João, bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte, seja lá de onde você estiver nos escutando nesse mundo mundial. Mais uma vez um prazer enorme de estar aqui, muito entusiasmado com o episódio de hoje. Olá Miguel, olá Guilherme, boa tarde, boa noite, bom dia, caro ouvinte. Muito feliz de estar aqui com vocês de novo e vamos para mais uma aí, para um assunto diferenciado dessa vez, não é mesmo, Miguel? É justamente isso, vamos falar sobre um assunto bastante diferenciado, entrando aqui agora num tema que a gente gosta muito aqui no Boleiros de Humanas, já abordamos algumas vezes, que é a Guerra Fria, né? Essa série de conflitos, podemos chamar assim, mas né, um período, mais do que tudo, eu acho que é uma era, né, um período histórico bastante interessante e importante, que colocou, né, essas duas potências, né, um mundo bipolar entre os Estados Unidos e a União Soviética, em dois lados opostos, batalhando pela supremacia da ordem mundial, seja essa o capitalismo ou o comunismo. Sabemos que no final os Estados Unidos venceu, e aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre Cuba e os Estados Unidos e como o beisebol, sim, o esporte do beisebol, tem uma parte nessa relação entre os dois países. Então, sem mais delongas, passando então para o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Bem-vindos então novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como eu já havia falado na nossa apresentação, na nossa pequena introdução, vamos falar um pouquinho hoje sobre a relação entre os Estados Unidos e Cuba e como o esporte do beisebol tem um efeito nessa relação e principalmente como isso foi. Nós podemos analisar essa relação e o esporte do beisebol durante o contexto da Guerra Fria. Com isso, passo a bola aqui para o João Galute Rodrigues, que vai falar um pouquinho sobre a importância do beisebol para essas duas culturas. Obrigado, Miguel. Então, não é um mistério para ninguém que nos ouve que o esporte mais popular do mundo é o futebol, claro. De acordo com o levantamento agora do National Geographic, o nosso esporte nacional é o mais popular em quase todos os países da América Latina, da Europa, da África e do Oriente Médio. Porém, existem algumas exceções. Na Europa Ocidental, por exemplo, só a Áustria e a Irlanda não têm o futebol como o esporte mais popular, tendo em vista que essas nações preferem o esqui e o futebol gaélico, respectivamente. Já no Oriente Médio, o Afeganistão, Paquistão e os Emirados Árabes têm o cricket como o esporte mais popular. Todos os outros países da região preferem o futebol. Porém, na África não existem exceções. Todos os países do continente preferem o futebol. Depois desse rápido tour, voltamos à nossa América Latina. No nosso continente, todos os países preferem o futebol, com as seguintes exceções de Nicarágua, Panamá, Venezuela e Cuba, que tem o esporte estadunidense do beisebol como mais popular. E é justamente sobre a preferência cubana pelo beisebol e sobre a história das relações de Cuba com os Estados Unidos, que trouxe o beisebol à ilha, claro, que iremos falar hoje. E eu passo agora a bola para o Gui, que vai falar um pouco mais por que os cubanos preferem o beisebol. Não é mesmo, Gui? Exatamente, depois dessa ótima introdução do João, eu vou entrar aqui em por que os cubanos preferem o beisebol em vez do futebol. Mas só fazer uma pequena ressalva aqui, a gente falou que
o nosso continente seria a América Latina, mas obviamente isso quer dizer só o continente de uma maneira mais cultural, porque como todos sabemos, a América Latina não é o continente é a América do Sul. Mas exatamente, a resposta de por que os cubanos preferem o futebol se resume basicamente a uma coisa, e essa coisa seria a geografia. Porque depois dos movimentos de independência dos países latino-americanos, o Império Britânico, que era uma das maiores potências mundiais entre o século XVIII e até uma metade aí do século XX, então esse Império Britânico exerceu uma fortíssima influência econômica e política nos recém-independentes países da América Latina. A Inglaterra investia muito no continente, e o país foi pioneiro em firmar acordos com as nações recém-independentes para desenvolver a infraestrutura desses países, construindo, entre outras coisas, malhas ferroviárias, sistemas de telégrafo e, mais tarde, plantas de extração de petróleo. E isso fez com que muitos britânicos fossem para a América Latina. E com eles, trouxeram o futebol e o introduziram para as populações locais, e rapidamente se apaixonaram pelo esporte. Essa é uma história geral de por que o futebol foi rapidamente adotado como esporte nacional na maioria dos países da América do Sul, incluindo o Brasil, Argentina e Uruguai. Porém, pela geografia, a história de Cuba foi distinta. Cuba é uma ilha caribenha que fica ao sul dos Estados Unidos. Inclusive, a ilha é tão perto dos Estados Unidos que a capital de Havana fica somente a 660 quilômetros da cidade de Key West, no sul do estado americano da Flórida. Essa distância extremamente curta entre Cuba e os Estados Unidos permitiu que os Estados Unidos exercessem uma influência muito grande em Cuba, mesmo no período em que os Estados Unidos ainda não eram uma potência mundial como os impérios europeus. Então essa influência ou conexão que existia entre a Cuba e os Estados Unidos talvez tenha chegado ao seu ápice na Guerra Hispano-Americana, quando os Estados Unidos entraram em guerra com o Império Espanhol para ajudar o país na sua luta pela independência. Mas aqui eu tô me adiantando um pouquinho, porque até antes da independência cubana da Espanha em 1898, os Estados Unidos já exerciam uma grande influência na ilha. A distância da ilha do continente permitia uma grande interação entre cubanos e estadunidenses, uma vez que marinheiros americanos frequentemente visitavam o país e elites cubanas iam aos Estados Unidos para estudar. E esse contato frequente, muito maior que o contato que os britânicos tinham com Cuba, permitiu que o beisebol fosse exportado pelos Estados Unidos para Cuba da mesma maneira que os britânicos exportaram o futebol para o Brasil. Tendo isso em mente, dizem, isso é mais uma lenda, não tem muito como confirmar isso, mas dizem que o beisebol chegou, entre aspas, ao país em 1864, após Nemício Guicho, um cubano que estudava na cidade de Mobile, no Alabama, um estado no sul dos Estados Unidos. Então, esse Nemício Guicho teria trazido o primeiro taco de beisebol ao país. Então, ele e amigos formaram o Club de Béisbol de La Habana, em 1868, que é considerado o primeiro clube de beisebol não só de Cuba, mas da América Latina inteira. E interessantemente, no mesmo ano de 1868, durante a Guerra dos 10 Anos, também conhecida como a Primeira Guerra de Independência Cubana, implodiu. Isso causou as autoridades espanholas a banirem o jogo por completo na ilha, acreditando que cubanos estavam começando a gostar mais de beisebol do que as tradicionais touradas espanholas, que eram até então o esporte ou evento mais popular da ilha. Essa proibição levou todos os jogadores e clubes a praticarem o beisebol de maneira escondida, transformando a prática do beisebol em um símbolo de liberdade e resistência à Espanha durante a guerra. Tendo isso em mente, né, a primeira partida oficial de beisebol no país foi disputada em 1874, desobedecendo então a proibição do esporte pela metrópole espanhola. A partida foi disputada entre o Club de Béisbol de La Habana e o Club Matanzas, com vitória do Havana por 51-9, um placar bem elástico. E, bem, a Guerra dos 10 Anos acabou em 1878, com vitória espanhola, que manteve seu domínio sobre Cuba. Então Cuba não conseguiu conquistar sua independência. E após a guerra, a proibição ao beisebol foi relaxada, permitindo que os esportes se organizassem um pouco melhor na ilha. E por isso, no mesmo ano, a Liga Cubana de Beisebol foi fundada. Logo no seu princípio, a liga incluía somente 3 clubes,
os já mencionados Club Havana e Club Matanzas, mas também o Club Almendares. E no primeiro jogo da liga, o Havana venceu o Almendares por 21-20. Então, um placar bem mais apertado, né? E, bem, nesse primeiro torneio, cada time jogou com as outras duas equipes 4 vezes. E o Havana se sagrou campeão de forma invicta nessa temporada inaugural de 1878. Então essa é uma rápida e breve história de por que o beisebol é o esporte mais popular na ilha, como ele chegou em Cuba e como foi os primórdios do esporte na ilha cubana. E se vê também como a própria história do beisebol na ilha tem várias intersecções com a história, exatamente como esse jogo foi banido durante a primeira guerra de independência cubana contra a Espanha, que não foi bem sucedida. Mas com isso, passamos então agora para o segundo bloco do podcast Boleiros de Humanas, o Toco e Me Voy. Olá, vamos começar agora o nosso segundo bloco, o Toco Me Voy. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Caro ouvinte, vamos começar agora o nosso Toco Me Voy. O tópico escolhido para o episódio de hoje não foi por um acaso. No dia 20 de novembro de 1962, ou seja, há exatos 58 anos, o presidente norte-americano John F. Kennedy colocava fim ao bloqueio à ilha de Cuba. O bloqueio havia sido uma retaliação da instalação de mísseis nucleares em Cuba pelo regime de Nikita Khrushchev, primeiro secretário do Partido Comunista Soviético de 1953 até 1964. Poucos sabem, porém, o encontro dos mísseis em uma ação de reconhecimento do serviço secreto norte-americano se deve em grande parte ao amor dos cubanos pelo beisebol. Passando agora para o Miguel falar um pouco sobre a crise dos mísseis. Miguel? É isso mesmo, João. A gente, na verdade, ficou em dúvida, né, sobre qual episódio a gente ia fazer hoje. Hoje, dia 20 de novembro, também está marcando o aniversário de 45 anos da morte do ditador espanhol, né, o Franco. A gente pensou em fazer um episódio sobre o El Clássico e toda a história, né, que o Franco, o envolvimento, né, analisar um pouquinho sobre o envolvimento do Franco nesse clássico de futebol tão importante, né, aderindo, né, à nossa série sobre clássicos futebolísticos, mas deixamos para outra oportunidade. Talvez no aniversário de 50 anos do Franco, para ficar aí uma data completa. Mas enfim, de fato o que o João falou aqui é verdade. A gente escolheu esse tópico, foi pensado porque o dia 20 de novembro de 1962 marcou o fim do bloqueio que o John F. Kennedy tinha ordenado a ilha, na verdade sobre a ilha de Cuba, né? Um bloqueio naval que, em retaliação à crise dos mísseis, né? Na verdade eu vou falar aqui sobre a crise dos mísseis, mas a União Soviética ter começado a construir instalações nucleares dentro da ilha de Cuba, e esse bloqueio chegou ao fim no dia 20 de novembro de 1962. A gente está falando aqui Ilha de Cuba e, de fato, eu vou fazer aqui a ressalva mora, que toda vez que a gente fala Ilha de Cuba, nós estamos nos referindo, na verdade, à República de Cuba, né, na verdade, porque Cuba, como vocês sabem, não é somente uma ilha, mas um arquipélago de várias ilhas. Tem a ilha principal, que é aquela longa, eu acho que parece talvez um camarão, não sei, um lagostim, assim. E aquela é a ilha de Cuba. Também tem a Ilha da Juventude, que é uma outra maiorzinha, assim, mas também tem uma série de pequenas ilhas que também integram o país de Cuba. Mas enfim, feita essa ressalva, passando então para a análise da crise dos mísseis, que é esse evento histórico da Guerra Fria, que talvez foi o ponto, acho que vocês vão concordar aqui comigo, Gui e João, em que o mundo chegou mais próximo de um conflito nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas antes da gente entrar, né, entender o que foi esse evento dos dias 14 de outubro até mais ou menos o dia 20, 28 de novembro, acho que a gente tem que entender qual era o panorama político dos Estados Unidos na época. Como o João já
afirmou, é que o presidente dos Estados Unidos era o democrata JFK, né, John Fitzgerald Kennedy. Para quem não sabe o que é o F no JFK, agora vocês sabem, é Fitzgerald. Antes da presidência do JFK, no entanto, o presidente americano era o Dwight D. Eisenhower, um ex-general do exército norte-americano, e ele era do Partido Republicano. Eu creio que hoje em dia, talvez alguns tenham a acepção que o Partido Republicano é um pouco mais linha dura, conservador, e tem até umas ideias que isso levaria a mais combates. Mas, de fato, isso não era o que se verificava durante, ao menos, esse período da Guerra Fria. O governo de Eisenhower foi um governo de bastante calma e austeridade, eu diria. O Eisenhower foi um presidente que evitou conflitos. Claro, tiveram ações secretas, mas ele, muito por ter participado, Eisenhower foi um general durante a Guerra da Coreia. E muito por isso evitou que os Estados Unidos entrassem de frente em outro conflito armado de forma aberta. Sobre o governo de Eisenhower, eu trouxe aqui uma citação do livro Rise to Globalism, de autoria de, acho que, dois dos mais bem preparados historiadores, autores sobre história na Guerra Fria. Um deles é o Stephen E. Ambrose, saudoso Stephen E. Ambrose, que faleceu em 2002, grande historiador e biógrafo dos presidentes Eisenhower e Nixon. Ele, por muito tempo, foi titular da cadeira de História na Universidade de Nova Orleans. E, claro, a gente está falando aqui, eu vou trazer a citação sobre o governo Eisenhower, sempre temos aqui também, o podcast de História, vamos entender aquele viés que talvez o biógrafo tenha ao falar de um presidente que ele conhece tanto por ser seu grande estudioso, né? Mas, enfim. O outro é um livro de coautoria. Um deles sendo o Stephen Ambrose e o outro é o Douglas G. Brinkley, que é um historiador, comentarista de história, e o Douglas G. Brinkley, inclusive, é o comentarista de história da rede CNN americana. Ele é professor de história também da Universidade Rice de Houston. Porém, sem mais delongas, então, entrando nessa citação, e já peço perdão que ela é um pouco longa, mas a ver, abrem aspas. Mas, apesar das declarações dos democratas, os Estados Unidos emergiam do governo de Eisenhower em uma posição forte. O produto interno bruto norte-americano subiu, sem grande flutuação inflacionária. A economia da Europa Ocidental continuou a crescer. A OTAN estava intacta. Os interesses petrolíferos anglo-americanos no Oriente Médio estavam garantidos. A economia latino-americana retida sob o domínio norte-americano. As bases militares norte-americanas do Pacífico estavam seguras. Jiang Jiechi permaneceu no controle de Formosa. E os Estados Unidos, embora Eisenhower estivesse gastando apenas cerca de 2/3 do valor que os democratas queriam que ele investisse nas Forças Armadas, era militarmente superior à União Soviética. Eisenhower não foi capaz de conter os comunistas, muito menos de libertar a Europa Oriental, e permaneceu ligado aos clichês da Guerra Fria. Mas era um homem moderado e cauteloso, com uma visão clara do que custaria aos Estados Unidos resistir a avanços comunistas em todos os lugares. Ele achava que a economia norte-americana não poderia pagar o preço, que era a distinção fundamental entre Eisenhower e seus democratas. Eu acho que essa citação, embora um pouco longa, dá para entender de fato o que foi esse período antes da entrada do Kennedy e depois do seu sucessor, né? Após a morte de Kennedy, entrou o LBJ, né? O Lyndon Johnson, que foi um período que marcou muito pela Guerra do Vietnã. Depois tivemos o Nixon, onde os Estados Unidos entrou em grandes conflitos. E isso foi um período onde os Estados Unidos evitou os conflitos a todas as custas. Creio que muito pela essa cautela do Eisenhower, foi possível que os Estados Unidos continuasse gastando menos, e até foi importante para fortalecer a posição norte-americana nesse centro de conflito que foi a Guerra Fria. Você não concordaria, Gui, com toda essa afirmação? Antes da gente entrar, de fato, vamos fechar aqui, entender, né, o que era esse contexto antes da entrada do Kennedy de presidente nos Estados Unidos. Concordo, com certeza concordo. Essa citação acho que diz tudo. O Eisenhower era uma pessoa um pouco mais moderada, acho que pragmática, se não é uma boa palavra aqui. Ele entendia que
enquanto, claro que os Estados Unidos tinham que resistir ao avanço comunista, a economia americana não podia realmente, exatamente como diz a citação, não poderia pagar o preço. Então eu concordo 100% com como essa situação coloca o contexto da época, exatamente, e até com essa figura do general Eisenhower. Perfeito, e eu acho que era justamente isso, né? Eles eram pessoas diferentes, né? O Eisenhower era um herói de guerra, um general, e o JFK é o presidente mais jovem a ser eleito na história dos Estados Unidos, né? Então, aí você tem a diferença entre um indivíduo que já é mais cauteloso, pensado no Eisenhower, e um indivíduo como o JFK que talvez tivesse, não sei se pressa, mas algum apreço por decisões mais, também não quero dizer emotivas, mas talvez mais comuns a um indivíduo que não tenha tanta experiência nesse assunto. Eu acho que o Kennedy entrou pronto para tomar qualquer decisão necessária e demonstrar que os Estados Unidos era a grande potência no mundo. E eu trouxe aqui outra citação, aqui prometo que é a última, então talvez não a última, mas uma das últimas desse podcast, do próprio discurso de posse do JFK, onde ele diz, abrem aspas de novo, que fique claro para todas as outras nações, sejam essas parceiras ou inimigos, que nós pagaremos qualquer preço, carregaremos qualquer fardo, suportaremos qualquer dificuldade, auxiliaremos qualquer amigo e batalharemos qualquer adversário para assegurarmos nossa sobrevivência e o sucesso da liberdade. Prometemos tudo isso e mais. Então acho que fica claro, né, esse discurso de posse do JFK em dia 20 de janeiro de 1961, que o Kennedy era uma pessoa que eu acho que ele até, isso demonstrava o que era o Partido Democrata na época, né? Tinham que criticar essa austeridade, essa cautela do Eisenhower e demonstrar que os Estados Unidos simplesmente não estavam fazendo o suficiente para considerarem que os Estados Unidos estavam vencendo, né, a Guerra Fria. Eu acho que muito disso veio pelo desastre que foi a crise na Hungria de 1956, né, e também a crise do Canal de Suez, onde também acho que pode afirmar a crise do Canal de Suez vale a pena, quem não conhece muito bem esse momento da Guerra Fria, dar uma olhada, que foi uma invasão, né, coordenada pela Grã-Bretanha e a França, e os Estados Unidos não se envolveu, porque acreditavam que entrar nesse conflito e auxiliar poderia trazer uma guerra semelhante à Guerra da Coreia e trazer também o auxílio dos soviéticos que já estavam lá no Egito, e o Eisenhower, talvez muito de forma bastante inteligente, né, evitou esse conflito. Mas para os democratas isso aí não era uma ação inteligente, isso demonstrou fraqueza, algo que os Estados Unidos simplesmente não poderia demonstrar frente aos soviéticos. Enfim, entendendo tudo isso, eu acho que ficou claro que o JFK era um presidente que não ia demonstrar fraquezas, exatamente isso. E ele sempre dizia, o Kennedy, que o grande campo de batalha para a vitória na Guerra Fria se encontrava nos países menos desenvolvidos. Ele falou, né, nesse ponto, acho que ele falou no hemisfério sul. Porém, temos aqui, nesse campo, a questão de Cuba. Cuba, como vocês sabem, nesse período já havia passado de um regime que era pró-Estados Unidos, com o ditador Fulgêncio Batista, para um regime que nesse ponto ainda não era necessariamente socialista, porém era nacionalista, né? Junto ao Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro, e eles haviam tomado o governo, né, a posse da ilha de Cuba, e estavam governando de forma bastante nacionalista. Também tinham medidas que eram mais ligadas ao poder estatal, como a nacionalização de campos petrolíferos e etc., porém não era ainda necessariamente um governo socialista. Kennedy, no entanto, via, né, que o Castro estava se aproximando à União Soviética, e ele achava isso, primeiro, para o Kennedy foi péssimo perder um aliado, né, nos Estados Unidos em si, foi péssimo perder um aliado no Fulgêncio Batista, e viam que Castro era, na verdade, um indivíduo que era bastante
assim como o Kennedy, eu gostaria de dizer, emotivo, né? Ele era uma pessoa que não estava se mostrando propensa ao debate, na verdade, ao que os Estados Unidos queria, era um fantoche, né? Fulgêncio Batista, mais do que nada, era um fantoche norte-americano no governo cubano. Assim, Kennedy, em 1961, decidiu que ele iria tomar de volta, né, o governo de Cuba, ordenando a invasão da Baía de Porcos. Não vamos entrar muito aqui no que foi a invasão da Baía de Porcos, mas basicamente foi uma invasão coordenada pelo governo dos Estados Unidos, onde alguns exilados cubanos tentaram tomar o governo de Cuba. Uma invasão que deu errado, obviamente, e o Kennedy acabou sendo humilhado. Ele não acreditava que o Castro era tão forte como ele se mostrou. E com isso, quando chegou o ano de 1962, entrando agora na crise dos mísseis, Kennedy estava bastante pressionado para tomar uma decisão positiva, né? Vendo o fracasso que foi a Baía de Porcos, ele não poderia tomar uma decisão que tivesse qualquer represália negativa para o seu governo, porque ele quer se mostrar, de fato, um homem forte contra o governo, né, a ameaça vermelha do comunismo, não poderia errar novamente em Cuba. Porém, a sua contraparte, vamos falar, o antagonista nesse quesito, o primeiro secretário Nikita Khrushchev, também estava pressionado. A União Soviética corria por fora na corrida armamentícia, não havia conseguido talhar a influência do Ocidente em Berlim, forçando, né, a construção do Muro de Berlim, porque vários dos cidadãos de Berlim, né, da Berlim Oriental, estavam indo para o lado ocidental, e assim como foi impossível tirar toda a influência do Ocidente de Berlim, ele acabou, né, por erguer o muro. Nós sabemos, né, o Muro de Berlim bastante emblemático. Cada vez mais a China estava criticando o seu governo. Vocês vão lembrar do nosso episódio da diplomacia do ping-pong, que houve, né, o grande cisma entre a União Soviética e a China. E após a vitória acachapante de Castro na invasão da Baía dos Porcos, o Khrushchev viu em Cuba a oportunidade maior, né, primordial para estabelecer um status quo balanceado no campo da Guerra Fria. A União Soviética então determinou que seria necessário fortalecer a posição militar em Cuba. Kennedy já havia indicado que se a URSS sofreria represálias caso decidisse militarizar a ilha, né? Então o Kennedy já havia alertado os soviéticos para não tomarem qualquer decisão de colocar armas, até nem falamos de mísseis ainda, simplesmente militarizar a ilha de Cuba. Porém, em agosto de 1962, os soviéticos começaram a construir instalações para o lançamento de mísseis com capacidade nucleares em diversos pontos do território cubano. Na visão de Ambrose e Brinkley, né, os dois historiadores que já citei aqui, a ideia de Khrushchev era blindar a ilha contra uma possível segunda invasão, como representantes do Congresso à época, né, já estavam clamando, os norte-americanos clamavam, né, pediam para que o presidente Kennedy tentasse uma segunda invasão, né, não necessariamente na Baía de Porcos, mas tivesse outra tentativa nessa invasão para tomar o governo de Castro. No entanto, mais do que evitar uma segunda invasão dos Estados Unidos a Cuba, a presença dos mísseis quase sacramentou não só uma ofensiva contra a ilha, né, contra o arquipélago, mas também um conflito nuclear global. Como já falei aqui, alguns especialistas citam o período, né, do dia 14 aos 28 de outubro de 1962 como um dos mais tensos da Guerra Fria, mostrando que o impasse em Cuba poderia levar a uma guerra nuclear a qualquer momento, era o que acreditava no momento. Acontece que no dia 14 de outubro de 1962, aviões, né, U-2s norte-americanos fotografaram um sítio de lançamento de mísseis em construção. Quando fosse inaugurado, esses mísseis colocariam os Estados Unidos em um raio de 100 milhas. Aqui o Gui já falou, né, da proximidade. 1.000 milhas. Né, o Gui já falou da proximidade de Cuba e dos Estados Unidos. E, de fato, essa capacidade, né, nuclear era muito real. Colocaria
Cuba com essas armas seria possível, né? Em tese, os historiadores agora divergem sobre isso. Obviamente, os Estados Unidos tinha um poderio contra-nuclear, armas que poderiam abater esses mísseis, mas era de fato algo perigoso ter aquelas armas nucleares ali tão próximo ao estado da Flórida, como o Gui já bem falou neste episódio. E isso é uma crise tão grande, né? Ver que eles estavam construindo esses locais de lançamento de mísseis que o Kennedy chamou, né? Invocou o comitê executivo, que somente inclui os secretários mais importantes do governo norte-americano e é utilizado para tomar decisões importantíssimas em tempos de crise. Para Kennedy, o plano de ação necessariamente deveria abater os seguintes pontos. Número 1, tirar os mísseis de Cuba. Número 2, evitar um embate nuclear. Número 3, preparar para movimentações soviéticas em outros pontos, como, por exemplo, Berlim, etc., alguma movimentação do Khrushchev. E talvez o mais importante, número 4, não ser humilhado novamente. E foi nesse ponto que o irmão, né, do JFK, o Robert Kennedy, que depois foi também assassinado como seu irmão era candidato à presidência dos Estados Unidos, que muito a contragosto, talvez, de outros secretários que queriam uma invasão ou talvez um bombardeio de Cuba, sugeriu que o Kennedy fizesse o bloqueio naval, né? Que foi essa tática que acabou dando certo e que nós estamos aqui, né, entre aspas, celebrando o seu aniversário, mas partiu do Robert Kennedy, que era o procurador-geral dos Estados Unidos, que o presidente deveria primeiro começar com esse bloqueio, não permitir que novos navios, né, entrassem no território cubano, e se ocorresse outro impasse, eles poderiam sempre aumentar, né, essas sanções à ilha de Cuba. Então o JFK ouviu seu irmão e decidiu portar este bloqueio. Para não entrar muito aqui nas minúcias das negociações, acho que a gente já está falando bastante da crise dos mísseis, mas basicamente após a troca de vários telegramas e muita tensão, né, o Kennedy avisou ao público americano no dia 22 de outubro de 1962, às 19 horas, ele fez um pronunciamento à rede americana e falou, né, ele explicou a situação, e os americanos ficaram em pânico, né, sabiam que Cuba era bastante próxima. Se você morasse em Key West, então imagina como você deve ter recebido essa notícia do presidente Kennedy. Ele colocou todas as Forças Armadas em alerta, enfim. Após, né, todo esse período de tensão, foi anunciado, né, que eles teriam chegado ao fim, né, no dia 28 de outubro, e o que aconteceu foi que os Estados Unidos pediu a remoção, né, dos mísseis, né, de Cuba, que cessassem todas as construções dos sítios de lançamento, e em troca os Estados Unidos prometeu ao Nikita Khrushchev que ia remover mísseis que estavam na Turquia. Acontece que isso aí foi feito de forma secreta, então no fim acabou que o Kennedy, né, se portou, ao menos na visão pública, muito melhor que o Khrushchev, porque ele conseguiu essa remoção dos mísseis sem usar força, sem usar bombardeios, e muito pelo bloqueio naval sugerido pelo seu irmão procurador-geral Robert Kennedy. E isso chegou ao final, né, o bloqueio acabou só com a retirada dos mísseis no dia 20 de novembro de 1962, ou seja, exatamente há 58 anos atrás. Tudo isso para... por favor, Gui, você já abriu aí seu microfone, pode, por favor, entrar e fazer o seu comentário. Pois é, eu só queria entrar para dizer o seguinte, que interessantemente você falou muito bem, Miguel, que um dos pontos, o que o Kennedy queria conquistar mediante essa militarização e mísseis nucleares em Cuba, o quarto ponto, era não ser humilhado novamente. Mas como essa troca de mísseis essa troca de retirar mísseis, na verdade, foi secreta, ou seja, a União Soviética publicamente retirou seus mísseis de Cuba, mas os Estados Unidos, na surdina, digamos assim, tirou seus mísseis da Turquia, quem foi humilhado foi o Nikita Khrushchev, que pouco depois, inclusive, deixou o governo e foi substituído pelo Brezhnev, que o sucedeu como secretário-geral
da União Soviética. Exatamente, eu acho que o Khrushchev teve algumas vitórias, eu acho que pode-se afirmar assim, vitórias entre aspas, mas muito porque, voltando toda aquela cautela do Eisenhower que acabou por fortalecer, né, a posição norte-americana. Eu acho que essas ações dos democratas, Kennedy, OBJ e até depois o republicano Nixon, foram importantes em alguns sentidos. Essa da crise dos mísseis em Cuba foi uma vitória para o Kennedy, mas acho que, no geral, no saldo, foram governos que acabaram por endividar os Estados Unidos de forma absurda e não auxiliaram, né, nesse quesito, eu acho, na derrota da União Soviética na Guerra Fria. Mas então, agora que já fiz esse panorama gigante aqui, uma aula magna, né, sobre o governo Eisenhower, passando para o governo Kennedy, entendendo Baía de Porcos, entendendo também aqui a crise dos mísseis, tudo isso foi para relembrar uma história contada por diversas vezes e publicada por artigos históricos e veículos de notícias norte-americanos. O João falou aqui, né, que se deve, né, a crise dos mísseis, né, de fato a descoberta desses mísseis se deve ao amor dos cubanos pelo esporte do beisebol. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa história. Após o fracasso na Baía dos Porcos, voos de reconhecimento sobre Cuba se tornaram bastante comuns. O regime de Kennedy tinha o intuito de fiscalizar o regime de Castro, bem como angariar informações importantes para uma potencial segunda invasão. Igual eu já falei, né? O Congresso estava clamando por uma segunda Baía de Porcos e o governo de Kennedy estava se preparando justamente para isso. Como nós podemos, agora que nós entendemos nossos erros, talvez os exiliados não foram bem treinados, etc., como nós podemos fazer isso de forma que vai funcionar? E esses voos de reconhecimento eram justamente para isso, para entender, fiscalizar e também planejar uma nova onda de invasões. Como já foi afirmado, as movimentações soviéticas, né, de construir esses sítios nucleares foram iniciadas em agosto de 1962. Com isso, em setembro, já havia uma presença considerável de técnicos, construtores, engenheiros e militares soviéticos em Cuba. Como forma de alegrar os soviéticos que trabalhavam nas instalações dos mísseis, diversos campos de futebol foram erguidos nos campos militares cubanos que os abrigavam. O futebol soviético era uma potência na época, com grandes nomes como Lev Yashin, grande goleiro, talvez um dos maiores goleiros da história do futebol, com certeza, na minha opinião, juntamente ao Rogério Ceni, talvez não ao Rogério Ceni hoje em dia que treina o Flamengo, uma pena. E o grande Oleg Bolokin, que é o maior. O Oleg Bolokin, se eu não estou errado, alguém pode olhar aqui, um dos dois universitários que não estão falando no momento, mas eu acho que o Oleg Bolokin é o jogador que mais vezes vestiu a camisa da União Soviética e também o maior marcador da Nacional Soviética. Assim, dois grandes nomes também bastante famosos. E além de tudo isso, né, em 1962, a União Soviética era a atual campeã europeia, pois havia vencido a Eurocopa da França em 1960, jogando a final contra a Iugoslávia. Futebol não era e não é, como o Gui e o João já falaram aqui, um esporte popular em Cuba. Assim, a presença de campos de futebol não era uma vista comum nas instalações militares cubanas. Era muito mais comum ver o campo de beisebol, né, aquele diamante que chamam. Assim, ao perceber as imagens, os oficiais da CIA teriam deduzido que a construção dos campos de futebol significaria que haviam oficiais da URSS no local. Aí foi proferida uma frase, eu vou falar um pouquinho dessa frase, que há uma controvérsia sobre quando essa frase de fato foi dita, mas a frase que foi proferida sobre essa construção desses campos de futebol teria sido: cubanos jogam beisebol, russos jogam futebol. Em inglês, Cubans play baseball, Russians play soccer. E dizem, né, esses artigos que a gente pode, já angariamos, veículos de notícia, falaram, né, que foi isso, né, em setembro, quando esses YouTubers fotografaram, né, esses campos de futebol, foi aí que eles começaram a prestar mais atenção e se alertaram, né, vamos prestar atenção aqui, tem uma movimentação soviética, talvez eles estejam aqui, em outubro eles teriam tirado a foto, né, da construção desses sítios nucleares, como a gente já falou aqui.
No entanto, há certa controvérsia sobre essa frase em si. Existem alguns historiadores que discordam que essa frase foi proferida durante a crise dos mísseis. Existem alguns que dizem que, sabendo de todo esse contexto, que tinham essa construção de campos de futebol em 1962 e que isso teria levado à descoberta dessa construção dos sítios nucleares, em 1970, em outra crise na ilha de Cuba, quando havia uma presença, né, crescente na região de Cienfuegos, fotografaram novamente a construção de campos de futebol. E aí o Henry Kissinger, que em 1970, era o secretário de Estado do Nixon, já falamos do Kissinger no episódio do Ping Pong também, virou, né, para o Harry Robbins Heidelman, que era o chefe de gabinete, o Chief of Staff do presidente Nixon, e teria proferido a seguinte frase: Cubans play baseball, Russians play soccer. Então existe essa discordância entre os historiadores de quando a frase de fato foi proferida, mas aí dá para entender, né, que essa construção dos campos de futebol e o amor dos cubanos pelo beisebol foi importante, né, nesse quesito para a descoberta dessas movimentações na Guerra Fria. E a gente falou, né, como era importante entender tudo isso, mas de fato aí, o amor dos cubanos pelo beisebol e o amor dos soviéticos pelo futebol acabou até por demonstrar, desmascarar, né, essas ações deles na crise dos mísseis em 1962 e da crise de Cienfuegos em 1970. Com isso, mais alguma coisa para adicionar, Gui, João? Ou se não, vamos passar para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do podcast. Alguém? Não, muito bem dito, Miguel. Muito bem explicado. Muito bom, sem nada a declarar. Isso mesmo, então passando para nosso terceiro e último bloco, o arremate. Sejam muito bem-vindos agora ao nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do nosso podcast Boleiros de Humanas, o Arremate. Lembrando mais uma vez que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E agora nessa terceira parte, nosso Arremate, vamos discutir um pouco sobre a diplomacia do beisebol. É isso mesmo, Miguel? É justamente isso. O que foi a diplomacia do beisebol? Existiu uma diplomacia do beisebol? Para vocês que já estão aqui acompanhando a gente há algum tempo, vocês vão lembrar do podcast sobre a diplomacia do ping-pong, né? Que foi aquela movimentação quando os Estados Unidos e a China queriam reatar seus laços e após o campeonato, né, mundial de Nagoya de tênis de mesa em 1970, onde houve um encontro entre um tênis mesista norte-americano e outro tênis mesista chinês, e a delegação norte-americana foi convidada a ir à China e assim, né, com os americanos, né, os norte-americanos passeando, entre aspas, pela China, os dois governos se reaproximaram. Aí, em um tweet, mais ou menos o que foi a diplomacia do ping-pong. Então, existiu uma diplomacia do beisebol, ou seja, esse amor, né, pelo beisebol, pelo esporte do beisebol, pelos Estados Unidos e por Cuba, trouxe alguma reaproximação entre os dois países? É isso que a gente vai tentar descobrir aqui nesse último bloco no Arremate. Aqui para já falar de forma ríspida, eu creio que não. Porque as interações de qualquer tipo, né, em termos de beisebol, entre os cubanos e os norte-americanos eram sempre bastante problemáticas, né? Não necessariamente em termos de beisebol, na verdade, eu quero dizer mais em termos gerais de política externa e relações internacionais. Durante os longos anos de conflito durante a Guerra Fria, né, atividades culturais como o beisebol presentearam raras oportunidades para um senso de companheirismo entre os dois países, Cuba e os Estados Unidos. Essas atividades, entretanto, ocorriam com quase nenhuma interferência do governo. Elas aconteciam apesar das políticas dos governos, né? Não por causa delas. Eu acho que se pode afirmar isso, não é, Gui? Que não existia, né, nesse quesito. Eu acho que aí a gente vai desvendando algumas
das diferenças entre o evento da diplomacia do ping-pong e a diplomacia do beisebol, né? Porque na diplomacia do beisebol, eu acho que esse cisma, essa divisão entre os governos cubano e o governo norte-americano era gigantesca, né? Não há nenhuma... há uma animosidade, né, gigantesca entre os dois governos e por isso, né, que por mais que haja alguns momentos que podemos identificar de companheirismo, jogos, partidas, creio que não há essa reaproximação, né? Por mais que tenha essas partidas. Sim, com certeza. Exatamente isso. Diferentemente da diplomacia do ping-pong, os governos de nenhum país, nenhum dos dois países, realmente tentava usar o beisebol como uma arma diplomática, muito pelo contrário. Você falou, as poucas partidas e interações que Cuba e os Estados Unidos tiveram, né, nesse universo esportivo do beisebol, aconteceram mais por uma aproximação das ligas em si, por exemplo, da Major League Baseball, a principal liga de beisebol do mundo, que é justamente americana, que às vezes, de volta e meia, promoveu um ou outro jogo em Cuba, mas fora isso, não teve nenhuma ação dos governos. Inclusive, eu mencionei essa tal partida, vamos entrar mais nisso um pouco depois, que a Major League Baseball, MLB, promoveu em Cuba. Ela aconteceu justamente, se eu não estou enganado, durante a presidência do Barack Obama, que foi o último presidente americano a realmente tentar, digamos, melhorar e até realmente restabelecer relações diplomáticas mais estreitas e mais bilaterais com Cuba. E ele realmente estava nesse processo, tinha até restabelecido uma embaixada em Havana, se eu não estou enganado, chegou a visitar Havana. Mas, por outro lado, depois de 2016, com a derrota de Hillary Clinton nas eleições e a vitória de Donald Trump, qualquer tratativa de melhorar as relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos foram abandonadas. O governo Trump não deu nenhuma prioridade, inclusive chegou a antagonizar a Cuba de uma maneira que era feita justamente na época da Guerra Fria. Mas, agora que tivemos a eleição de Joe Biden, pode ser que isso mude e que ele reverta a diplomacia da era Trump de volta para a diplomacia da era Obama, em que tentativas de reaproximação com Cuba eram feitas, mas, de novo, não necessariamente com o beisebol, não é, Miguel? Justamente isso. Creio que é possível, né, uma reaproximação agora com o governo Biden e, né, acho que o Miguel Díaz-Canel, né, que é o presidente de Cuba, sempre bom lembrar que Cuba tem de fato dois mandatários, né, tem o presidente, mas de fato quem exerce, né, de facto o poderio em Cuba é o primeiro secretário do Partido Comunista, que continua sendo Raul Castro. No entanto, aqui, ó, se vocês quiserem marcar outra data importante no calendário de vocês, no dia 21 de abril de 2021 está marcado, né, o 8º Congresso do Partido Comunista Cubano, onde fazem decisões como se, por exemplo, o primeiro secretário segue no poder. E existem rumores que o Raul Castro deixará o posto de primeiro secretário e o Miguel Díaz-Canel, que já é o presidente cubano, seria o favorito a assumir. E o Miguel Díaz-Canel tomou as suas redes sociais, ao Twitter, para parabenizar o Joe Biden em sua vitória, e talvez isso pode ser visto como um aceno, né, na política cubana ao Joe Biden, onde teríamos, né, uma reaproximação possivelmente agora com o democrata no poder. Mas vamos ver, isso são cenas do próximo capítulo. O Gui já entrou aqui, né, falando um pouquinho sobre jogos, né? Eu também já falei sobre jogos que foram jogados em Cuba entre equipes da Major League Baseball, equipes norte-americanas de beisebol e equipes de Cuba. E acho que vale a pena a gente postular um exemplo disso em 1999, quando a delegação norte-americana da equipe do Baltimore Orioles foi a Havana. Essa partida, né, foram na verdade duas partidas, uma jogada em Havana e uma volta, né? Vamos chamar assim, uma ida e uma volta, e a volta foi jogada em Baltimore. Então, primeiro os Orioles foram jogar em Havana e depois a equipe cubana foi jogar contra os Orioles em Baltimore. Então foi de fato um intercâmbio, né?
E esse intercâmbio tinha o apoio da Casa Branca, porém não obteve o sucesso da delegação de ping-pong após, né, o campeonato de Nagoya, como já falamos aqui. De acordo com a Associated Press, né, que é um veículo bastante renomado de notícia nos Estados Unidos, a visita teria começado a dar errado, pois a delegação levou junto oficiais e jogadores, né, junto aos oficiais e jogadores, um representante da ONG Catholic Relief Services, que é uma agência de desenvolvimento, né, com auxílio para o estrangeiro, dos padres católicos norte-americanos. O dono do time, do Baltimore Orioles, o Peter Angelos, teria convidado o arcebispo William Cardinal Keeler de Baltimore para participar do evento. Na visão dos organizadores, a série de jogos entre os Orioles e a equipe cubana teria mais sucesso caso a Igreja Católica estivesse envolvida para dar o apoio necessário, conhecimento de auxílio humanitário, e ajudaria a passar uma mensagem de amizade entre as equipes. E creio que mais importante ainda tinha o fato de a visita, né, do Papa João Paulo a Cuba em 1998, ou seja, um ano antes, ter sido um grande sucesso. Havia esperança, né, portanto, já que essa visita do Papa João Paulo II teve tanto êxito, que a presença da igreja seria bem vista pelos líderes cubanos e, portanto, poderia servir como uma espécie de intermédio entre os governos dos Estados Unidos e de Cuba para uma possível reaproximação. No entanto, isso não foi o que ocorreu, porque o governo cubano não gostou da participação dessa caridade católica e, de fato, foi algo que causou altercações ríspidas até, né? Antes do jogo, o jogo que tinha toda essa esperança de ser uma partida humanitária, de compaixão e intercâmbio entre as duas equipes, eu acho que essa presença da Catholic Relief Services acabou por agir contra, né, em contramão ao que tinha em sua visão o Peter Angelos e a equipe do Baltimore Orioles quando eles foram fazer essa partida em Cuba. A partida, inclusive, foi bastante criticada por opositores do governo de Fidel, né? Falei aqui já que tinha a sanção, né, toda a chancela da Casa Branca para que ocorresse, mas representantes, né, do Congresso norte-americano criticaram essa partida, falando abertamente contra o governo de Castro, falando que o público cubano era oprimido e que era um absurdo que essa partida ocorresse entre uma equipe norte-americana e a equipe de Cuba. Aqui também entramos em outra polêmica, onde outros donos de equipes, né, da própria Major League Baseball, como John William Henry, que é o atual dono do Boston Red Sox e do Liverpool, mas à época era dono do Florida Marlins, acusou os Orioles de atrair desertores de Cuba. Ou seja, era na visão desse outro dono de uma equipe da Major League Baseball, o Peter Angelos não estava tentando praticar uma diplomacia, né? Ele não estava tentando agir como emissário da paz e reatar laços entre Cuba e os Estados Unidos, mas estava tentando, de fato, garimpar jogadores cubanos, né? Existem vários jogadores cubanos nos Estados Unidos, vários jogadores bons, né, de Cuba, que fizeram carreira nos Estados Unidos. E o John William Henry teria acusado, né, o Peter Angelos de tentar, então, usar essa partida, essa série entre as equipes para garimpar esses jogadores. E a isso o Peter Angelos teria respondido, na verdade, né, o John William Henry teria afirmado, né, antes que o problema seria a ignorância, que ninguém saberia direito o que estava ocorrendo naquele país e que era uma grande que era uma irresponsabilidade que essa partida ocorresse. No entanto, o Angelos, né, o dono do Orioles, sempre reiterou que a partida tinha conotações estritamente diplomáticas e de proporcionar um intercâmbio entre os povos. Os oficiais da Casa Branca, então, reiteraram que, apesar de se tratar de uma visita chancelada, a viagem dos Orioles a Cuba não tinha a conotação de se tratar de uma diplomacia do beisebol. Então, aqui de antemão já demonstrando que
isso em nada se assemelhava ao que já conversamos aqui no episódio da diplomacia do ping-pong. E eu acho que, em muito, né, tem que se afirmar que as relações, no momento, não eram das melhores já, né, Gui? Porque no momento onde houve essa reaproximação pela diplomacia do ping-pong, como já falamos, as relações sino-americanas, por mais que não existissem, havia toda aquela conversa para que elas voltassem. Eu acho que o exemplo que eu usei, né, foi um namoro, eles estavam tentando voltar a ter aquele namoro, duas partes, e acho que foi aquele empurrãozinho necessário de um amigo, vamos chamar assim, para que você vá e chame aquela menina que está tentando conversar. E eu vou ser tiozão mesmo para explicar esses termos aqui da política externa, mas é isso. E foi justamente isso, eles estavam tudo aqui para usar uma gíria, naquele chaveco. E daí a China e os Estados Unidos voltaram, né, e conseguiram, né, foi aquele empurrãozinho necessário para acontecer a volta, né, das relações. No entanto, eu acho que em Cuba, né, na relação cubana e norte-americana, não existia esse namoro, né? Não tinha um chaveco. Eu acho que era mais um tinha bloqueado o outro no Instagram e pronto, acabou, né, Gui? Era isso. Não tinha nenhuma ideia de voltarem a terem relações diplomáticas ou de começarem, né, novamente um diálogo. Por isso eu acho que talvez a diplomacia do beisebol não foi bem sucedida, né? E nem existiu, na verdade. Porque as duas partes, no momento, não queriam reatar laços. Exatamente, eu concordo com certeza com essa afirmação. Essa do Instagram foi particularmente boa. Exatamente, os Estados Unidos realmente se fechou para Cuba durante muitas e muitas décadas, prejudicando muito a ilha, principalmente depois da dissolução da União Soviética, quando Cuba passou quase 2 décadas no período que o Fidel Castro chamou de o período, entre aspas, especial, em que o país sofreu muito com realmente não ter mais o aliado da União Soviética e ainda estar sofrendo bloqueio americano. Então, nesse período, sofreu muito economicamente. Então, eu concordo que em 1999, exatamente nesse período especial, economicamente, em que a Cuba estava muito está sendo muito prejudicada, não havia nenhuma vontade muito grande dos Estados Unidos nesse momento, se não me engano, nesse momento da administração Bill Clinton, de realmente estreitar os laços com Cuba. Mas agora, passando um pouquinho do que eu falei isso antes até, tivemos outro jogo em que promovido pela MLB em Cuba. Nessa vez, durante a presidência de Barack Obama, que eu mencionei no começo. Essa Liga Americana de Beisebol, a MLB, considerou promover algumas partidas de treinamento em Cuba em 2015. Então, estamos aí no último ano do mandato Obama, justamente quando Obama tentou estreitar os laços com Cuba. Mas a MLB desistiu desse plano por não ter tempo suficiente para organizar a logística desses treinos. Mas o presidente da MLB, Rob Manfred, disse em 2015 que a liga provavelmente promoveria um jogo em Cuba em algum momento no começo de 2016. E isso realmente aconteceu em 22 de março de 2016, já no governo Trump, quando o Tampa Bay Rays jogou um amistoso contra a seleção cubana no estádio latino-americano em Havana. O presidente estadunidense... Desculpa, eu falei que já era governo Trump, não era. Porque o presidente estadunidense Barack Hussein Obama e o líder cubano Raul Castro assistiram a partida juntas. Eu falei que já era o governo Trump, mas eu me equivoquei. O Trump foi eleito em novembro de 2016 e entrou na presidência em janeiro de 2017. Entretanto, com isso, em março de 2016, quando essa partida entre o Tampa Bay Rays e a seleção de Cuba foi disputada, ainda estávamos no governo Barack Obama. Então podemos ver aqui mais uma vez em como o Obama pode-se argumentar que tentou usar o beisebol, essa partida que aconteceu em Havana, para aproximar os Estados Unidos da ilha, nessa política externa de aproximação entre os dois países que ele promoveu no seu segundo mandato. Mas com isso, algo a declarar, Miguel, João?
Não, só que eu passei um perrengue aqui ouvindo você falar essa aí do último ano do Obama, da entrada do Trump, mas que bom que resolveu. Que mas... bom, Mas é isso mesmo. Foi uma boa, foi aquela salvada clássica. Isso. Muito mesmo. Mas eu acho que é isso mesmo, você falou tudo, cara. Esse jogo, né? Sabemos que o Obama começou a realmente estreitar os laços em 2015, teve o encontro entre o Raul Castro e o Barack Obama na cidade do Panamá, né, creio em 2015, e daí essa visita do Obama a Cuba em 2016, eu acho que ajudou a sacramentar ainda mais essa reaproximação, e justamente aqui vemos um exemplo, né, talvez, de uma possível diplomacia do beisebol com os dois líderes indo a essa partida entre uma equipe americana e uma equipe cubana. No entanto, ainda reitero novamente que eu acho que ao contrário do que nós podemos observar, né, com a diplomacia do ping-pong, que de fato ocorreu e foi importantíssima, né, para a reaproximação final das relações entre a China e os Estados Unidos. Eu acho que isso não pode ser afirmado entre Cuba e os Estados Unidos, porque não havia, né? A gente já falou em 99, no governo do Clinton, mas no geral não havia um desejo forte entre as duas partes de se reaproximarem e reatarem laços diplomáticos. Assim, por isso, concluímos aqui, né, que não há essa diplomacia do beisebol, não pode se afirmar que o beisebol foi primordial para uma reaproximação, e, aliás, que falhou, né, em uma reaproximação, porque não era essa a intenção. Não pode se afirmar, eu creio, que a diplomacia do beisebol não foi bem sucedida, porque eu acho que ela nunca existiu. Não existia diplomacia entre os dois países. Os dois países continuam, né? Hoje em dia deu aquela reaproximada, mas estremeceu com o Trump. Veremos, como eu já disse, as cenas do próximo capítulo. Mas acho que vocês vão concordar aqui, João e Gui, a diplomacia do beisebol não pode ser um fracasso porque ela não chegou a existir, né? Não tinha essa vontade entre as duas partes de se reconciliarem. Não concordam? Pra gente fechar aqui esse episódio? Concordo, exatamente. Por mais que que não houvesse tanta essa vontade de aproximação, e o Obama tentou. Eu acho que ele estava tentando usar qualquer arma que tivesse disponível a ele, e talvez... Eu acho que não ficou claro isso. Eu não está claro que ele fez com que a MLB promovesse esse jogo em Havana. Talvez ele tenha, mas não foi o suficiente para ter uma aproximação franca entre Cuba e os Estados Unidos, até porque 2016 foi seu último ano de mandato, e quando entrou o governo Trump, qualquer plano de aproximação caiu por terra. Exatamente, Gui, eu ia falar isso, que por ser no final do mandato, seu mandato, Barack Obama, ele tentou até o final ali, né, mas por depender ali de uma continuação, por já ser o seu segundo mandato, uma continuação do próximo presidente, e por esse presidente ser o Donald Trump, acabou essa tentativa de reatar não, porque não tinha, mas começar uma relação diplomática aí foi inexistente. Não, teve um sinal, porém o trem não saiu da estação, basicamente. Foi isso que aconteceu. Pode ser. Eu acho que o Gui falou aqui usar, né, qualquer artifício. Talvez o beisebol seria um desses. Eu acho que fazer uma analogia futebolística, o Obama nesse jogo aí de beisebol é igual o Fernando Diniz tirar um zagueiro para colocar o Pablo quando o São Paulo tá perdendo. É isso. Mas eu pensei isso agora. O que pode ter acontecido também, eu acho que isso até explicaria, isso eu tô especulando, não sei. O que pode ter explicado o Obama ter realmente esperado entrar nos seus últimos 2 anos, o segundo mandato, para tentar estreitar essas relações, acho que foram 2 coisas. Primeiro, ele deve ter esperado porque se ele tivesse feito isso no primeiro mandato, seria uma medida bem impopular. E ele poderia ter arriscado a reeleição. Então isso acontece. Presidentes em segundo mandato tendem a fazer coisas que seriam mais impopulares porque eles não têm que se preocupar com a eleição. E a segunda coisa, eu acho que é porque acho que ele realmente esperava uma vitória dos democratas nas eleições de novembro e imaginava que talvez um possível governo Clinton iria levar adiante essas tentativas de reaproximação com Cuba. Mas, como sabemos, acabou que
os democratas foram derrotados e o governo Trump do Partido Republicano não tinha nenhuma pretensão de levar basicamente qualquer política do Barack Obama adiante. Mas não dá tempo para mais nada nesse nosso arremate, nem nessa primeira parte do podcast. Então fechamos aqui o nosso 9º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, como sempre, caro ouvinte. E se você quer ouvir um pouco mais sobre Cuba e o beisebol, por favor, vá conosco para a segunda parte do nosso episódio. Teremos nosso tradicional shootout, onde teremos umas perguntas e respostas sobre o episódio de hoje, e as nossas alternadas, onde teremos um debate sobre um tópico relacionado também ao episódio de hoje. Muito obrigado novamente pela sua audiência e até logo. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos aqui abrindo então o nosso 4º bloco do nosso 9º episódio aqui, o Shootout, uma série de perguntas e respostas, um trivia bem rápido sobre o tema que nós debatemos hoje, a importância do beisebol para Cuba e a sua relação com os Estados Unidos. Então, sem mais delongas, passando para a primeira pergunta, vamos começar com o Guilherme respondendo em todas as perguntas, deixando assim para ficar mais claro. Questão número 1. Apesar de não sermos um país conhecido pelo beisebol, jogadores brasileiros representam o país na maior liga de beisebol do mundo, a estadunidense Major League Baseball. Qual foi o primeiro brasileiro campeão da MLB e por qual equipe? Seria A. Paulo Orlando, pelo Kansas City Royals. B. Yan Gomes, pelo Toronto Blue Jays. Ou C. Alex Cora, pelo Boston Red Sox. Eu vou na... Essa é difícil, hein? Por mais que eu queira ser clubista e usar a resposta do meu Toronto Blue Jays, eu vou na letra número A. Paulo Orlando pelo Kansas City Royals. E João, mesma pergunta para você. Qual foi o primeiro brasileiro campeão da MLB e por qual equipe? Uma vez eu li uma matéria que tinha... Por isso que eu lembro disso, que eu não lembro quem foi o segundo, mas eu lembro que foi uma matéria que saiu que teve um segundo faz pouco tempo, poucos anos aí, o brasileiro que ganhou, mas eu lembro que o Orlando, sim, foi o primeiro. Eu lembro. Acredito que a alternativa A seja correta. Então os dois vão de alternativa A. Eu gosto quando tem esse empate, né, técnico, aqui no mínimo nas escolhas, porém os dois estão corretos. O Paulo Orlando foi o primeiro campeão brasileiro da MLB pelo Kansas City Royals. E o Gui falou aqui que ele ia ser clubista. O Yan Gomes é um dos meus jogadores prediletos da MLB. Eu acho que ele joga de catcher, né, pelo Toronto Blue Jays hoje em dia, mas também já defendeu a equipe do Washington Nationals. Sempre bom ter jogadores brasileiros atuando no maior nível dos esportes. Então é isso, os dois acertaram a primeira questão. Paulo Orlando pelo Kansas City Royals. Muito bom. Muito bom. Eu tô gostando desse jeito que eu tô puxando um pouco no sotaque. Vocês viram o que eu falei, né? Boston Red Sox. Eu já tô pronto pra ser comentarista aí da televisão, cara. Daqui a pouco eu vou falar de um touchdown do quarterback Tom Brady. E é isso, cara. Passando então para a segunda pergunta. Vamos lá. Número 2. Como muitos sabem, o presidente americano John F. Kennedy, que liderou o país durante a crise dos mísseis de 1962, foi assassinado quando ainda ocupava o cargo em 1963. Qual desses outros presidentes americanos também sofreu um atentado à sua vida, porém sobreviveu? Seria A. Bill Clinton, B. George H.W. Bush, o George Bush pai, né? Ou C. Ronald Reagan. Qual desses presidentes norte-americanos sofreu um atentado à sua vida, porém sobreviveu? Gui? Eu não vou explicar por quê, porque se eu explicar vai ajudar o João. Mas eu vou de alternativa C, Ronald Reagan.
Ok, C. Ronald Reagan. João, qual desses outros presidentes norte-americanos também sofreu um atentado à sua vida, porém sobreviveu? Cara, eu não me lembro de nenhum. Bill Clinton e George W. Bush, por serem presidentes que eram governos mais recentes, eu não me lembro de alguma polêmica com eles. Agora, pode ter... eu acho mais provável ter acontecido com o Ronald Reagan por causa do... por ser algo mais... ter mais tempo, né? E acho que no decorrer do tempo... a segurança por volta do presidente dos Estados Unidos tem melhorado bastante, eu acho. Ainda mais com os incidentes que já tivemos com o do John F. Kennedy, né? Então eu acho que Ronald Reagan também. Ok, Ronald Reagan, então os dois estão corretos. Justamente, o Ronald Reagan, né, sofreu um atentado no Hotel Hilton em Washington, não é, Gui? Era isso que você ia falar, né? Sobre o Hilton. Levou um tiro, né? Saía dessa saguão do hotel, justamente aquele hotel, né, que é utilizado pelos presidentes para fazer aquele tradicional jantar dos correspondentes da Casa Branca. E o Ronald Reagan, né, estava no Hotel Hilton, saiu e levou um tiro, né, sofreu esse atentado, que acabou, né, por aumentar bastante a popularidade do ex-presidente, né, agora saudoso, finado Ronald Reagan. É isso, né? Foi o Hilton que você ia falar, né, Gui? Eu te conheço, cara. Exatamente, eu ia falar sobre o Hotel Hilton. Justamente. Então os dois estão empatados aqui. Brasil e Canadá permanecem acirrados na corrida 2-2. Sem mais delongas, número 3. Como discutimos um pouco hoje, o líder máximo cubano, Fidel Castro, passou o poder ao seu irmão Raul Castro em 2008. Por sua vez, em 2018, Raul Castro se afastou do cargo de presidente e um novo chefe de governo foi escolhido. Quem foi ele ou ela? Seria A. Miguel Díaz-Canel, B. José Miró Cardona ou C. Mariela Castro? Para quem prestou atenção nesse podcast vai saber a resposta dessa fácil, hein? Gui, qual é a sua resposta? Já tô animado. Eu vou com a Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel. João... Canel. Letra A. Miguel Díaz-Canel. Os dois estão corretos, letra A, justamente isso. Empataram então 3-3. Miguel Díaz-Canel, já falamos aqui, né, que no dia 21 de abril está marcado, né, em 2021, um congresso do Partido Comunista, onde estão falando ao humor que o Raul Castro poderá deixar o posto de primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba. Assim, dizem que o Miguel Díaz-Canel poderá ser o próximo primeiro secretário, a primeira vez que uma pessoa fora da família Castro se tornará o líder de fato, né, de Cuba. Eu coloquei a Mariela Castro, né, como uma opção, talvez o pessoal fosse na filha do Raul. A Mariela Castro, que é uma grande ativista, né, feminista, e que é bastante também ativa no campo político. Ela é uma ativista de grupos LGBT, e também é uma ativista pela saúde sexual, então ela é bem conhecida. Eu coloquei ela aí para ver se alguém ia colocar aí, né, nessa deixa, né, a pegadinha da Mariela Castro, mas ninguém foi, né? Enfim, fechando então aqui o bloco 4, o nosso shootout com empate 3-3, muito bem os nossos dois co-apresentadores hoje. Espero que vocês também tenham ido bem assim aí na casa de vocês. E passando sem mais delongas para o nosso último bloco desse nosso 9º episódio, as alternadas. Bem-vindos então novamente ao nosso 5º e último bloco do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Fechando aqui esse nosso podcast, lembrando que eu sou Miguel Galute Rodrigues. Estou aqui hoje, como sempre, com os meus co-apresentadores, João Galute Rodrigues, de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Fechando então aqui, vamos para as alternadas. Vocês sabem que é aquele nosso debate meio sem estrutura aqui, onde nós falamos sobre tópicos conectados ao tema que debatemos hoje, que é a importância histórica do jogo do esporte, né, do beisebol, para
Cuba e o impacto que teve nas relações cubanas norte-americanas. Sem mais delongas aqui, eu vou fazer a pergunta, Gui, você pode responder primeiro, depois vai o João para manter a mesma ordem do shootout. Na opinião de vocês, considerando o evento de 1999, narrado aqui com a visita, né, a série jogada entre o Baltimore Orioles e a equipe cubana, onde houve uma tentativa por parte, principalmente, do dono do Baltimore Orioles, a equipe da Major League Baseball, né, o dono Peter Angelos, de fazer essa partida ter uma conotação de reaproximação, de fato se tratar de uma campanha diplomática para reatar os laços entre Cuba e os Estados Unidos. Vocês diriam, né, comparando novamente ao episódio da diplomacia do ping-pong, que neste caso, e vamos considerar aqui, abrir, se vocês quiserem pegar outro exemplo, que é importante sempre, quando temos sinais, né, vamos chamar assim de eventos privados, como foi essa partida, né, do Baltimore Orioles, é importante que, para que o esporte caminhe de mãos dadas com a política, que a iniciativa privada, ou seja, né, a força corrente, né, no mundo dos esportes de forma geral, que ela receba também um sinal positivo do governo, da política, para que os dois possam servir de um fio condutor, igual teria ocorrido na China? Ou vocês acham possível que a iniciativa privada nesse campo também possa servir como forma de angariar uma resposta, né, do governo? Porque eu acho que foi isso, né, que o Peter Angelos queria fazer. Ele queria que a iniciativa dele levasse à reaproximação. Acho que isso não ocorreu. Mas você imagina, você, Gui, você, João, que é possível que algo que vem do mundo do esporte, na iniciativa privada, possa também ter esse êxito? Ou é sempre importante que de bate-pronto tenha essa igualdade, né, no desejo do governo público e do privado, a entidade esportiva, nesse caso o Baltimore Orioles? Gui? Então, eu acho completamente possível de que a iniciativa privada consiga, aliás, queira promover algo maior, como laços mais estreitos, diplomáticos, como entre nesse caso de Cuba e Estados Unidos, sozinha, sem o apoio do governo. E eu acho que é até interessante para o governo quando isso acontece. Por exemplo, esse caso de 99, com os Boston Orioles e a equipe como disputou a partida em 99 em Cuba, seria uma maneira, talvez, de testar as águas, digamos assim. De testar como o governo americano e cubano reagiriam. Porque em 99, como eu disse antes, o presidente americano era o Bill Clinton, e eu acho que ele não tinha nenhum interesse muito forte em se reaproximar com Cuba. Mas, digamos que essa partida tivesse sido um baita sucesso, com cubanos e americanos lado ao lado, jogando beisebol, como foi quando os americanos visitaram, o time de beisebol americano, visitou a China durante a presidência do Richard Nixon. Se fosse algo parecido, quem sabe o Bill Clinton não teria resolvido, olha, aqui então é possível que nós podemos usar o beisebol para se aproximar com Cuba, afinal ainda somos ambos os países do continente americano, deveríamos ter melhores relações. Acabou não acontecendo, como você explicou muito bem no último bloco. Então, exato, o meu ponto é, a iniciativa privada tem a chance ou a possibilidade de usar o esporte, nesse caso o beisebol, para levar ao Estado em si tomar uma atitude para realmente agregar apoio das populações e transformar essa iniciativa privada em política de governo. Mas ao mesmo tempo pode ser que não seja possível, como em 99 acabou não acontecendo. Então eu acho que o apoio inicial do governo é importante. Então digamos que o Bill Clinton quisesse se aproximar com Cuba e tivesse discutido com o presidente dos Boston Orioles para fazer essa partida, já ali debaixo dos panos querendo algo a mais, teria muito mais chances
de ser bem sucedido do que só uma iniciativa do governo, uma iniciativa privada sem um apoio inicial do governo. Perfeito. João, mesma pergunta para você. Se você acredita, né, que nessas ideias, aí, quando a gente já viu que o esporte caminha de mãos dadas com a política, que nesse caso, né, se é possível que a iniciativa privada, né, uma entidade esportiva, uma equipe, tome uma decisão política que acabe influenciando o governo a se portar de determinada forma, igual tentava, né, mirava o Peter Angelos, dono do Baltimore Orioles. Gui falou Boston Orioles, hein? É Baltimore, pessoal. Baltimore igual... Meu Deus. Como é o nome daquele musical lá? Hairspray, pra quem gosta de musical aí também. Aqui, ó, Miguel gosta de musical e gosta de futebol. Pra vocês verem, né, que esse problema não é... A gente é um homem de vários gostos aqui, cara. Mas é isso. Entrando na pergunta de novo, fora esse aside aqui. João, você acredita então que a iniciativa privada, né, a equipe, um time pode servir como forma, né, de conduzir o governo a mudar a sua visão, ou é sempre necessário que eles já estejam alinhados para os dois juntos caminharem e uma medida como essa, né, ser efetiva? Obrigado pela pergunta, Miguel. Eu concordo com o que o Gui tem falado aí. Ele falou um pouco sobre um primeiro apoio do governo e depois das entidades e das equipes do esporte que for, né? Porém, a gente não é sempre assim também que acontece, né? Eu acho que, claro, se você quer uma coisa mais... se você quer ganhar peso no que você entende fazer, levar um esporte para algum outro país ou alguma região, como forma de um instrumento diplomático, para algum afim, eu acho que com certeza com o apoio do governo do seu país ou governo do outro local que você vai ter esse evento, ajuda bastante na realização disso. Mas também é muito importante, eu acho, o apoio das federações e das organizações. No caso, por exemplo, MLB, né? Não só as equipes, né? Porque as equipes lá são donas da MLB. Então, se a MLB estiver bem, todas as equipes vão estar bem junto, igual que é no basquete, igual que é no futebol americano. As equipes são donas da MLB, por exemplo, no caso do beisebol, e para uma decisão feita pela MLB, basicamente vai afetar todas as equipes. E é necessário que todas as equipes estejam por trás de uma decisão como essa. Agora, eu acho que a gente teve alguns casos na história, né, disso, além desse, claro, do beisebol. Tem o caso que sempre falam, por exemplo, do Pelé que parou uma guerra na África, na Nigéria, no caso, mas isso ficará uma outra discussão, acredito eu, porque tem várias opiniões diversas sobre esse assunto e, bom, não vamos entrar em divergentes aqui. Enfim, tem vários outros exemplos, né, de momentos em que o esporte serviu como ferramenta diplomática ou interferiu em algum conflito de um país, uma nação, de governo. Mas acho muito interessante, até abro uma vergente aqui para a gente fazer um episódio sobre esse acontecimento, não só esse acontecimento, mas com a carreira do Pelé como um todo.
Eu acho que a gente deu uma bobeada, né, de não ter feito o episódio do Pelé quando o rei completou seus 80 anos. Isso era um episódio, né, um bom episódio para se retratar, mas no futuro vamos fazer aí o Pelé quando ele completar seu próximo aniversário, ou enfim, uma oportunidade, com certeza vamos fazer essa homenagem aqui ao Pelé, ao grande Pelé, e falar sobre esse, bem lembrado aí, João, sobre esse evento, né, se ele de fato parou a guerra, o que ocorreu nesse amistoso, né, que o Santos jogou em Benin City, na Nigéria. Mas eu queria só falar, né, tudo isso que vocês falaram, concordo também um pouco. Eu acho que é muito fácil a gente ver na história, até nos nossos podcasts, exemplos de como o público afetou o privado, né? A gente falou lá no episódio passado, até na Copa da Argentina, por exemplo, como o estado da Argentina conturbado, morte do Perón, a entrada de uma junta militar, como tudo isso afetou, né, esse evento privado, que era a Copa do Mundo. E acho que é sempre fácil a gente ver, né, nessa questão, nessa interação entre o público e o privado, quando o público se sobressai e afeta, né, esses eventos históricos, né, como quando tem essa mudança, é algo que parece que o público está sempre afetando o privado, porque é uma questão de vulnerabilidade, né? É mais fácil um governo se impor e modificar algo, eu acho, do que o privado. Mas aqui a gente também já analisou várias vezes como ações de determinados atletas, ações de determinadas nações, seleções, né? Acho que lembro até o exemplo da Olimpíadas de Berlim, falando sobre o Jesse Owens, etc. E eu acho que esses são os momentos bonitos da história e da história do esporte, como o esporte afeta, né, conduz a história e a política desse país. E eu acho plenamente possível que o privado afete, mude a visão de um governo e possa até modificar a relação, as tratativas do governo, causando uma reaproximação entre dois países. Talvez a forma pela qual o Peter Angelos fez isso não foi a mais inteligente, como eu já falei, foi bastante caloroso, teve debates, representantes reclamando do governo de Castro, outros donos falando que era apenas uma tática para ele garimpar possíveis novos jogadores. Então é difícil, talvez não era bom ter feito isso no início de forma tão midiática, era melhor ter sacramentado quais eram os quesitos da partida e depois voltado para o jogo. Daí poderia ter todo o release necessário, como uma partida de paz e para trazer, né, o intuito seria essa diplomacia, mas nas tratativas talvez não fosse, né, a melhor saída deixar isso tão em aberto. Para finalizar, agora eu tenho uma pergunta rápida, só rápida, juro, para ser respondida em... Não vou deixar passar de 5 minutos aqui para os dois, que eu acho que vai até... Eu quero ver a opinião do Gui mais sobre isso, na verdade. João, também, por favor. Mas eu queria saber muito a opinião do que a gente está falando do privado aqui, né, de relações externas, diplomáticas. Existe, né, uma vertente aqui dos políticos brasileiros, até indivíduos que estão no Itamaraty, etc., pensadores das relações internacionais, direito internacional, que acreditam que o sistema de diplomacia que existe, que permeia, é ultrapassado. Isso, não sei se algumas pessoas... Isso é que é ultrapassado, que precisa sofrer um sistema de adornamento. Eu acho que várias pessoas podem concordar. Só que existe uma vertente dessa que crê que precisa, né, desse adornamento, dessa atualização, que acha que essa atualização pode ocorrer pela privatização da diplomacia. Ou seja, né, a terceirização da diplomacia brasileira, por exemplo, onde os diplomatas não seriam mais de carreira, não seriam funcionários públicos, mas de fato terceirizados, né? Indivíduos, consultores, diplomatas contratados com uma série de metas a serem batidas, como, por exemplo, firmar um acordo que potencialize a venda do Brasil de álcool para o Butão em 7% ao ano. Não sei, estou dando um exemplo aqui. Mas, enfim, uma série de metas a serem batidas para que fosse um sistema mais efetivo, né? Essa era a ideia, que muitos dos diplomatas permaneceriam inertes por serem funcionários públicos e não terem tantas metas tão bem estabelecidas. Existe essa vertente que critica, né, alguns dos diplomatas por não trazerem o que eles chamariam de frutos
para beneficiar o país. Eu queria saber mais do Gui também aqui, que ele é, né, grande estudioso das relações internacionais, direito internacional, o que ele acha disso, se existe essa possibilidade, o que ele acha disso. Eu tô achando que ele vai achar um absurdo, na verdade. Mas eu queria entender o porquê e como, né, que pode existir essa atualização do sistema da diplomacia brasileira em si, para o Brasil ter mais benefícios das relações externas internacionais, e como isso pode ocorrer se não pela terceirização, pela privatização da diplomacia brasileira. Gui, e daí João, se quiser fazer um comentário também, mas queria saber mais do Gui, na verdade, que é grande estudioso dessa área. Pois é, Miguel, você achou certo. eu acho isso completamente equivocado. Que é via terceirização, ou que é via ter, diplomatas não de carreira, que você teria uma melhor utilização das relações internacionais. Porque, primeiramente, mais importante, eu acho que as relações internacionais são sempre algo que tem que ser vistas como uma política mais de Estado e menos de governo. Acaba que temos mudanças muito radicais e ideológicas e não pragmáticas quando mudamos de um governo para o outro, principalmente no governo atual, em que o Brasil deixou de ter... O Brasil sempre foi um país que teve via relações internacionais com lentes muito pragmáticas. Ou seja, rejeitava alianças ou aproximações com outros países devido à ideologia, e se aliava ou firmava acordos com países por perceber quais acordos e alianças seriam mais beneficiais ao Brasil. Eu acho que se você tiver pessoas contratadas de empresas, por exemplo, para fazer isso, para fazer o trabalho de diplomatas, essas pessoas irão buscar o bem das suas empresas primeiro, do Brasil em segundo. Seria ainda mais exacerbada essa percepção de... Isso que eu estou falando, seria ainda menos de... política ainda menos de Estado e ainda mais de governo, porque essas pessoas que trabalhavam para essas empresas iriam buscar, em primeiro lugar, o interesse do governo, aliás, em primeiro lugar, o interesse da sua empresa, em segundo, do governo atual, o interesse que o empregou, e em terceiro, o do Brasil. Tendo o que temos hoje, que são diplomatas concursados no rigorosíssimo e muito prestigioso Instituto Rio Branco, temos não só um corpo diplomático muito competente, respeitado pelo mundo inteiro, como ao mesmo tempo temos diplomatas que estão preparados para lutar pelos interesses do Brasil, em primeiro lugar, e não de empresas, que seria o caso, eu acredito se tivermos justamente isso, pessoas que representam empresas representando o Brasil no exterior. Só pra questionar, jogar um pouco de lenha no fogo, Gui, mas eu não tô falando que eu concordo ou discordo com essa vertente, mas eu queria entender, né, de fato, eu sei que a gente está no ano atípico, mas eu não lembro de ler quando foi, né, o último acordo que foi bastante proveitoso para o Brasil, criado por este governo ou não, enfim, porque embora agora, né, você falou, teve uma mudança bastante foi crassa, né, foi uma mudança gritante do governo Temer para o governo Bolsonaro, né, as diretrizes do Itamaraty, mas muitos, né, assim, a vasta maioria, né, na verdade, você conhece melhor do que eu, dos diplomatas de carreira, ministros, secretários lá que trabalham no Itamaraty, os diplomatas de fato permaneceram, né, e estão lá ainda. Se alguns estão ganhando mais proeminência ou não, isso também é outra história, claro, mas existe, né, um sistema de progressão de carreira rígido também dentro do próprio Itamaraty. E você falou muito de ideologia, eu estava aqui lembrando de músicas, né, já falei de musical, lembrando de músicas, falando que o Brasil era mais atrelado à ideologia, né? Essa era a questão, lembrou a música Ideologia do Cazuza, mas de fato o que tem né, o que podemos observar é uma metamorfose ambulante do Raul Seixas, e quando muda de governo para governo, muda completamente, né, as diretrizes.
Mas eu queria saber mesmo, eu perguntei para você como nós podemos tirar mais proveito disso, porque se o pessoal, né, os indivíduos que acreditam nessa vertente da terceirização, pensam que, olha, a gente está contratando uma empresa e a gente vai fazer um contrato com eles aqui de concessão, né, entre aspas, da nossa diplomacia. Se eles não baterem essas metas de aumentar a nossa importação, nossa exportação, o nosso lucro, né, a nossa balança comercial, se ela não for favorável para o Brasil em X bilhões, podemos romper o contrato. E essa seria a forma, né, essa vertente acredita que é isso, né? O Brasil sempre estará blindado e assim a população brasileira será mais beneficiada com isso, porque a empresa quer gerar lucro, ela quer receber, né, o lucro desse contrato, ela tem interesse de receber isso, mas o Brasil teria recebendo em troca talvez um quesito mais pragmático de ação, porque a empresa estaria visando o lucro, teria mais um senso de urgência. E eu lembro que, por exemplo, ano passado, eu acredito, houve, né, acho que de quesito de relações internacionais mais importante seria o acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia, mas isso eu entendo que tem toda aquela questão de ser o Mercosul e a União Europeia, que são blocos separados e uma burocracia infinitamente maior do que se fosse um contrato bilateral, né, entre dois países. Mas, de fato, esse contrato até hoje, eu nem sei em que pé que está esse contrato, talvez você saiba mais, mas está brecado, né, até que eu não estou vendo nada a ser falado sobre esse contrato, sobre o que ele está beneficiando o Brasil. Eu não vejo, de fato, algum benefício foi colhido sobre esse contrato. Eu queria só entender, de fato, como a gente poderia fazer, e isso eu acho que todos vão concordar, o Brasil sempre pode melhorar no campo da educação, da saúde e da diplomacia, das relações externas não é diferente, obviamente. Como o Brasil pode, então, melhorar e ganhar, né, colher mais frutos, se não pela terceirização, que você, obviamente, não acredita, eu também não estou falando que eu acredito, eu não conheço o suficiente para dizer se eu acredito ou não, mas eu queria saber como você acha que o Brasil pode, de fato, né? Eu vi que você falou que sempre ter mais ou menos uma diretriz certa para a gente ir colhendo mais contratos né, e acordos, né, tratados fluidos, mas de fato só isso que a gente pode fazer, ou existe alguma outra tática que você acha que o Brasil deveria adotar para tirar esses benefícios? Olha, eu acho que tem 3 pontos que eu queria entrar, Miguel. Bela pergunta, inclusive. Mas tem 3 pontos que eu gostaria de entrar para responder. A primeira coisa, e talvez a mais polêmica, é que eu pessoalmente não acredito que a solução para todos os problemas é a privatização e terceirização. Muitas pessoas acreditam, essa vertente com certeza acredita nisso, por acreditar que terceirizando para empresas, não sei o quê, vai ajudar tudo e tudo vai ser revolucionário. Eu não acredito. Eu, francamente, não caio. Não quero chamar de falácia, muitas pessoas chamariam de falácia, mas eu não caio e não acredito nessa ideia de que você entregando a chave para a iniciativa privada resolve todos os problemas de um país e vai obrigatoriamente fazer as coisas serem mais fáceis, menos burocráticas e mais rápidas. E agora eu quero entrar no meu segundo ponto, justamente esse tema de velocidade. Porque essa que você falou, Miguel, essa vertente aí acredita que a diplomacia é muito demorada, a diplomacia brasileira não chega a lugar nenhum, não sei o quê. E isso eu não poderia rejeitar e discordar mais frontalmente. Porque a diplomacia é, por definição, uma coisa demorada. Você não atinge um tratado de livre comércio, por exemplo, de um dia para o outro. São geralmente meses, se não anos, de negociação. Principalmente se forem com blocos enormes como a União Europeia. Eu queria entrar também no acordo da União Europeia com o Mercosul que você falou, Miguel. Ele foi fechado realmente em 2019, justamente no primeiro ano de mandato do presidente atual, Jair Bolsonaro, mas as tratativas para esse acordo de livre comércio começaram em 1999, no governo Fernando Henrique no Brasil e com o Fernando de la Rúa na Argentina. E passaram anos, obviamente, mais de
20 anos de negociações até o acordo ser assinado. E o acordo atual está, exatamente o que você falou, Miguel, parado, porque ele tem que ser, como é um acordo com a União Europeia, ele tem que ser individualmente ratificado por cada país da União Europeia. E se qualquer país não ratificar, o acordo não vai para frente. E ele não está sendo ratificado porque muitos países, como a França, se recusam a ratificar esse acordo, a não ser que o Brasil, o governo brasileiro, mude sua postura frente ao meio ambiente. Que não é bem exatamente a pergunta, estou divagando um pouco, mas é uma política destrutiva, que não só é péssima para o meio ambiente, mas péssima para as relações internacionais, porque causa o antagonismo de muitos países. E o meu terceiro ponto sobre se essa vertente que você falou, Miguel, acredita que os diplomatas não fazem nada e que se fosse uma empresa terceirizada com metas coisas seriam feitas, realmente aconteceriam, eu também discordo frontalmente, porque não é que o Brasil, os diplomatas brasileiros são, para usar um linguajar um pouco mais forte, são os vagabundos. Não depende só do Brasil. Não depende só do embaixador brasileiro em Washington, ou do embaixador brasileiro em Londres, ou do embaixador brasileiro em Lisboa para firmar um acordo. Depende dos outros países. E se você colocar uma empresa para... Ok, vou aqui, tenho metas de fechar um acordo de livre comércio com um governo português em 2 anos. Isso é completamente... Isso é uma loucura para mim, porque não depende dessa empresa. Essa empresa não pode obrigar o governo português a assinar um acordo com o Brasil, a não ser que essa empresa faça um acordo que vai beneficiar muito mais os portugueses do que o Brasil, assim causando os portugueses assinarem mais rápido. E isso é uma falácia. Você precisa, como eu falei anteriormente, colocar o Brasil em primeiro lugar, colocar uma política de Estado em primeiro lugar. E isso leva tempo. De novo, o acordo da União Europeia com o Mercosul demorou 20 anos para ser assinado e pode acabar e não ser ratificado porque o governo Bolsonaro tem uma política destrutiva com o meio ambiente. Agora, o que pode ser feito para talvez acelerar processos de diplomacia é o Brasil ter políticas que sejam, em primeiro, mais, digamos, agradáveis ao exterior. Por exemplo, não deixar incêndios enormes consumirem a Amazônia e o Pantanal. Seria um bom lugar para começar. E, em segundo lugar, realmente continuar sendo pragmático e não ideológico. Não buscar alianças ou acordos por achar que por se alinhar com o país ideologicamente. Por exemplo, o Bolsonaro se alinhou muito com os Estados Unidos do Donald Trump, e o Donald Trump perdeu a eleição. Então, por causa dessa aliança ideológica, é bem possível que o Brasil tenha dificuldades em ter boas relações com o governo Joe Biden. Então, essa é a minha resposta final. Seria uma maneira, você tem que sempre ter, o mais inteligente é sempre ter uma política externa pragmática e siga diretrizes de Estado e não de governo. Perfeito, muito bem. Eu acho que fizemos aqui agora a aula magna sobre a privatização da diplomacia brasileira. Muito bem essa exploração, acho que foi ótima a sua resposta aqui. Igual eu falei, eu não conheço o tópico a fundo bastante para falar contundentemente de forma contrária à terceirização ou de forma favorável, mas eu acho que seus pontos foram muito bem colocados e se vocês discordarem, como sempre, estão convidados a comentar aí no YouTube ou mandarem por e-mail, aí temos o e-mail do Poder 360 que vocês podem mandar o seu comentário, estamos aqui abertos a todos os comentários, críticas. E nesse ponto, acho que estamos fechando então aqui o nosso 9º episódio do podcast Boleiros Humanos, um podcast que tivemos várias explorações, falamos sobre vários tópicos, principalmente falando aqui de relações externas, relações internacionais e, como sempre, como o esporte e a história, né, as ciências sociais caminham de mãos dadas, dessa vez analisando a relação entre os Estados Unidos e Cuba e como o esporte do beisebol
tem um impacto direto nessa relação bilateral entre os dois países. Sem mais delongas, muito obrigado então, por participar desse nosso episódio, conto com vocês e até a próxima.